Bem, este é o programa Fator Paranormal, capítulo 1. Eu sou Kátia de Gaia, para você que está assistindo pela primeira vez. No programa anterior, ou digamos, na minha apresentação, você soube um pouquinho da minha infância e hoje eu continuo contando sobre a minha infância, sobre alguns casos que aconteceram comigo a partir de uma determinada idade. É engraçado, vocês sabem que dentro da concepção onde eu mais pesquiso e também vivencio, dentro da espiritualidade, é falado que com 7 anos de idade existe um despertar espiritual e mediúnico, onde de alguma forma o espírito ele começa a acessar o seu processo kármico, né, nesta vida, e ainda ele tem muita noção, muita visão e muita consciência da sua vida anterior. Pois é, eu acredito que eu comecei a sentir isso um pouco antes dos 7 anos de idade, porque, como eu disse, eu tinha sonhos muito interessantes, sonhos que eu não compreendia, porque eram com seres falando comigo. E hoje eu posso dizer para vocês que esses seres, eles realmente eram meus amparadores, amigos, podiam ser também familiares que já se foram, como consciências de outras dimensões. E eu não vou colocar aqui negativo ou positivo. Nós vamos colocar que eram seres, consciências. Eu não estou aqui para dizer certo, errado, bom, ruim, positivo ou negativo. Eu quero dizer que eu acessava esses seres. E aos 7 anos de idade, isto explodiu. Isto foi muito mais forte na minha vida, porque de uma hora para outra eu entrei na minha nada, né? Isto veio do nada, na verdade, não vinha outras situações. Minha mãe e meu pai atrás de médicos, atrás de especialistas que entendessem o que estava acontecendo, porque não cedia esta febre, esta inflamação, e eles diziam, inclusive, que eu não ia voltar a andar. Então imagina isto. Foi muito difícil para mim, eu chorava bastante, eu me lembro muito bem, porque eu adorava estudar. E não ir para a escola era muito complicado, então eu emagreci bastante, eu perdi tônus, vitalidade, eu estava muito branquinha, foi quando eu comecei a ter bastante anemia. Então assim,
eu era uma criança normal que ficou doente. Mas aí o que aconteceu? O desespero te leva para muitas coisas, não é mesmo? A gente vê, né? Fase adulta, pai, mãe, se preocupa com o filho, vai atrás. E meus pais começaram a vai na igreja, vai em centro, porque antigamente existiam centros, mas numa quantidade muito menor. E eles caíram dentro de um centro onde minha prima era dirigente, e eles pediram para que a minha prima viesse até em casa. No caso, meu pai foi até o local, foi visto que existe uma interferência espiritual e minha prima agendou um dia e um horário para vir na minha casa. E eu me recordo claramente a hora que aquela manifestação, aquele espírito estava ali. Eu olhava, né, para uma pessoa adulta falando como uma criança comigo, me perguntando, me questionando o que eu sentia, o que eu deixava de sentir. E eu falava dos meus medos, porque naquele momento os sonhos foram maiores, os seres que eu tinha contato já era muito maior, porque eu os via assim, em cima de mim, sob a cama. Então eu via consciências que nós podemos hoje dizer que não são os amparadores, e sim consciências negativas, rondando. É como se me vigiassem o tempo todo. Mas eu também via muita coisa com luz, muitos seres de luz ao meu redor. Eu via muitas luzes ao meu redor, luzes brancas, que existem diferenças das cores de luzes. Eu via muitos pontos de luz, eu via seres, eu conversava. E aí, aquele ser conversou comigo e disse que eu voltaria a andar. Que o que tinham feito para mim, ou para os meus, estava sendo dissipado naquele momento. E assim foi. No dia seguinte, eu acordei, mexi meus pés, há muito tempo que eu não fazia isso, e voltei a caminhar. Então, eu fui me recuperando de uma situação na qual não tinha precedentes, não tinha porquê, e de um dia para o outro, então da noite para o dia, isto magicamente se resolveu. É óbvio que existe uma interferência divina em tudo que ocorre na nossa vida. Talvez o que eu precisasse ali era daquele ser conversando comigo para que eu tivesse um entendimento maior, porque foi ali onde tudo começou na minha vida, dentro da espiritualidade que eu pratico até hoje. E para mim foi um exemplo de humildade e de simplicidade daquele ser, porque era um ser criança, né? Para quem conhece dentro da linguagem da Umbanda, era um erê, e ela estava em contato comigo o tempo todo, me perguntando coisas que eu sentia, que eu via, e dos meus medos. E foi comentado com os meus pais que eu teria que ter um acompanhamento dentro disto, porque eu tinha uma mediunidade a ser desenvolvida. Então este foi um dos casos que me levou dentro da espiritualidade, questionar ainda mais quem eu sou, o que eu vim fazer. Porque é muito importante você saber quem você é e qual é a sua missão, além de evoluir. Porque evoluir, todos nós evoluímos, mas precisamos saber quais os meios, quais as ferramentas que nós podemos utilizar. E para mim foi a fase mais marcante. Aí vocês vão me falar, pô, que bom, você se curou, acabou. Não, começou. Começou mais projeções,
mais espíritos, os amiguinhos invisíveis, né? Quem não teve amiguinhos invisíveis? Eu não tinha amigos ali, porque como eu tinha um monte de brinquedo, eu tinha brinquedo do ano, a boneca do ano, as crianças que passavam assim pela grade da minha casa queriam ter acesso aos meus brinquedos para destruir. Então, eu era uma criança que eu tentava evitar que destruíssem o que era meu. Então, eu brincava sozinha entre aspas. Eu conversava, eu era aquela criança o tempo todo que pedia atenção para pai, mãe, tios, tias, enfim. E tinha meus amiguinhos ali que conversavam, eu servia sempre para outro, não era para bonequinha, era para o amiguinho que eu estava ali conversando. E uma outra coisa, eu era sonâmbula. Pois é, então era olhos. Então, às vezes, meus pais não entendiam se eu estava acordada, se eu estava dormindo, enfim. E tudo isso, 7, 8 anos de idade. Imagine. Mas olha, foi uma fase interessante. Uma fase de autodescoberta. E eu acho que foi bem legal também para os meus pais, porque meus pais puderam aí optar por uma nova versão religiosa ou uma fonte de maior abertura religiosa ou uma doutrina ou uma fase de aprendizado para eles também. Porque a partir dali nós começamos a frequentar este local, esse templo, e ali eu comecei a ter a minha preparação. Então, eles falavam assim, a linguagem que se fala em terreiro, né? Vamos fechar o corpo dela para que ela não sonhe mais, não tenha mais essas crises de sonambulismo. E assim, você tem 7 ou 8 anos de idade, quem é que decide por você? Hoje, a minha sobrinha, eu conheço crianças também, fora ela, de que desde os 5 anos, 6 anos de idade, já escolhia a roupa, o sapato que usar. Eu não, minha mãe até uma determinada idade muito mais extensa que esta, até uns 13 anos, minha mãe colocava a roupa que eu ia vestir, o sapato. E aí se eu não vestisse, minha sobrinha, outras crianças não, elas usam o que querem, determinam, hoje elas têm opinião. Na época, eu não tinha, devido à minha criação. Então, entre aspas, disseram que fecharam meu corpo, mas eu continuava com sonhos, e para mim parece que a coisa ficou mais embolada ainda quando algumas coisas foram proibidas ou fechadas neste íntimo. Então entendam que não existe essa coisa de fechar corpo, gente, nem para proteção, nem para defesa, nem para não sonhar. Isso não existe. O que existe é uma interferência espiritual nesta linguagem, para que você se prepare com estudos ou pesquisas, até que você entenda um pouco mais do que está acontecendo com você. Então, hoje, lembrando disso tudo, se eu tivesse força para escolher, eu diria, não faça. Não permita que os outros tomem as decisões por vocês, tá bom? Então, este foi mais um capítulo da minha vida. Voltamos em breve com mais um. Até lá!